E se você descobrisse que sua vida inteira foi uma mentira? Helena guardou um segredo por 20 anos. Um segredo que poderia salvar uma mulher inocente, mas que destruiria sua própria família. Quando a verdade finalmente veio à tona, nada mais foi como antes. Comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Quero conhecer cada um de vocês. E se inscreve no canal para não perder histórias emocionantes como esta. Agora vem comigo descobrir o que aconteceu. A mesa estava posta com perfeição. Taças de cristal brilhavam sob a luz suave do lustre, e o aroma do assado preenchia cada canto da casa. Helena ajeitou nervosamente o colar de pérolas que usava, aquele mesmo que sua mãe lhe dera no dia do casamento. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto verificava pela 10ª vez se tudo estava em ordem. Aos 62 anos, Helena construíra uma vida que muitos invejavam. Casada há 35 anos com Roberto, um respeitado advogado, mãe de 3 filhos bem-sucedidos e avó de 5 netos adoráveis. Sua casa era sempre o ponto de encontro da família, especialmente aos domingos. Mas aquele domingo seria diferente de todos os outros. Roberto entrou na sala de jantar com seu sorriso habitual, alheio à tempestade que se formava no coração de sua esposa. Está tudo lindo, meu amor, disse ele, beijando-lhe a testa. Os filhos vão adorar. Qual é a ocasião especial? Helena engoliu em seco. Você vai descobrir em breve, respondeu com voz trêmula. Roberto franziu a testa, percebendo algo diferente no olhar da esposa, mas antes que pudesse questionar, a campainha tocou. Um por um, os filhos chegaram. Primeiro Marina, a mais velha, 34 anos, executiva de uma multinacional, sempre impecável em seus ternos de grife. Depois Gabriel, 32 anos, médico cirurgião, que entrou discutindo algo no celular. Por último, Juliana, a caçula de 28 anos, professora de literatura, com seu jeito doce e sonhador. As crianças correram pela casa, enchendo o ambiente com risos e brincadeiras. Helena observava tudo como se estivesse vendo pela última vez, gravando cada detalhe na memória. Seu coração apertava no peito. Como seria aquela cena após a revelação? Será que seus filhos ainda a olhariam da mesma forma? Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Marina falava sobre uma promoção no trabalho, Gabriel contava casos curiosos do hospital, Juliana compartilhava histórias engraçadas de seus alunos. Roberto servia o vinho e fazia piadas. Era a imagem perfeita de uma família feliz. Mas Helena mal tocava na comida. Cada garfada parecia pesar toneladas. Suas mãos suavam frio, e ela precisava fazer um esforço consciente para participar da conversa. Marina foi a primeira a notar. Mãe, você está bem? Está pálida. Estou ótima, querida, Helena mentiu, forçando um sorriso. Mas não estava. Depois de 20 anos carregando aquele peso sozinha, chegará a hora de libertar-se. Não porque quisesse, mas porque não tinha mais escolha. Quando a sobremesa foi servida, Helena se levantou. Suas pernas tremiam tanto que ela precisou apoiar-se na mesa. Eu preciso falar algo com vocês, começou, e sua voz saiu tão baixa que quase foi um sussurro. Roberto imediatamente parou de comer. Os 3 filhos viraram-se para ela com expressões preocupadas. Até as crianças silenciaram, percebendo que algo importante estava acontecendo. Mãe, o que foi? Gabriel se levantou, seu instinto médico ativado. Você está doente? Helena balançou a cabeça, lágrimas já começando a escorrer pelo rosto. Não é sobre minha saúde. É sobre algo que aconteceu há muito tempo. Algo que mudou minha vida para sempre e que eu guardei em segredo todos esses anos. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Roberto levantou-se lentamente, aproximando-se da esposa. Helena, você está me assustando. Do que você está falando? Ela olhou para cada um dos rostos à sua volta. Seu marido, seus filhos, seus netos. Tudo o que ela amava no mundo estava ali, naquela sala. E ela estava prestes a destruir a paz de todos eles. Antes de eu contar, Helena disse, secando as lágrimas com as costas da mão, eu preciso que vocês saibam que tudo o que fiz foi por amor. Cada decisão, cada mentira, cada momento de silêncio. Foi tudo por amor a vocês. Marina levantou-se também,
aproximando-se da mãe. Mãe, seja o que for, nós vamos entender. Você está nos assustando. Por favor, fale logo. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. 20 anos de segredo, 20 anos de mentiras, 20 anos de culpa. Tudo estava prestes a vir à tona. Mas antes que ela pudesse abrir a boca novamente, o telefone tocou, cortando o momento como uma lâmina afiada. Roberto atendeu, e seu rosto foi perdendo a cor conforme ouvia a voz do outro lado da linha. Quando desligou, seus olhos encontraram os de Helena com uma expressão que ela nunca vira antes. Era a polícia, disse ele lentamente. Eles precisam falar com você. Urgentemente. E foi nesse momento que Helena soube. O segredo que ela guardara tão cuidadosamente por 2 décadas estava prestes a explodir de uma forma que ela jamais imaginou. Para entender o que estava acontecendo naquela sala de jantar, era preciso voltar no tempo. Voltar 20 anos. Para uma Helena diferente. Uma Helena que ainda não conhecia o peso de um segredo capaz de destruir vidas. Era 2005. Helena tinha 42 anos e trabalhava como secretária executiva em uma grande empresa de construção civil. Seus filhos eram ainda crianças. Marina tinha 14 anos, Gabriel 12, e Juliana apenas 8. Roberto estava no auge de sua carreira, trabalhando em casos cada vez mais importantes e complexos. A vida era corrida, mas feliz. Helena acordava às 5 da manhã para preparar o café, levar as crianças para a escola, trabalhar o dia todo, voltar correndo para casa, ajudar com as lições, fazer o jantar, organizar a casa. Era uma rotina exaustiva, mas ela não se importava. Sua família era tudo para ela. Foi em uma terça-feira comum de março que tudo começou. Helena estava no escritório, organizando documentos para uma reunião importante, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Helena Cardoso. A voz do outro lado era feminina, grave, e tinha um tom de urgência que imediatamente colocou Helena em alerta. Sim, sou eu. Quem fala? Houve uma pausa. Meu nome é Carla Mendes. Você não me conhece, mas eu preciso muito falar com você. Pessoalmente. É sobre algo que aconteceu há muito tempo. Algo que você tem o direito de saber. Helena franziu a testa. Desculpe, mas eu não entendo. Sobre o que você quer falar? Não posso dizer por telefone, Carla insistiu. Por favor, é extremamente importante. Pode ser hoje, depois do seu trabalho? Eu sei onde você trabalha. Podemos nos encontrar no café da esquina. Tudo naquilo parecia estranho, até perigoso. Helena deveria ter desligado. Deveria ter ignorado. Mas algo na voz daquela mulher a impediu. Havia um desespero genuíno ali, uma urgência que ia além de curiosidade. Está bem, Helena ouviu-se dizer. Às 6 horas. O resto do dia passou em um borrão de ansiedade. Helena não conseguia se concentrar em nada. Quem era Carla Mendes? O que ela queria? Por que tudo aquilo parecia tão misterioso? Às 6 em ponto, Helena entrou no café. Uma mulher de aproximadamente 60 anos acenou para ela de uma mesa no canto. Carla tinha cabelos grisalhos presos em um coque, olhos verdes penetrantes e mãos que não paravam de tremer enquanto segurava uma xícara de café. Helena, ela disse quando Helena se sentou. Obrigada por vir. Eu sei que isso tudo deve parecer muito estranho. Pode começar me explicando quem você é e o que quer comigo, Helena respondeu, tentando manter a voz firme. Carla respirou fundo, e Helena notou que seus olhos estavam úmidos. Há 32 anos, eu trabalhava como enfermeira na maternidade do Hospital São Lucas. Eu estava lá na noite em que você nasceu. O sangue de Helena gelou. O que você quer dizer? Helena, o que vou te contar vai mudar tudo o que você sabe sobre si mesma. Vai destruir verdades que você construiu ao longo de toda a sua vida. Mas você precisa saber. Você sempre precisou saber. Carla pausou, lágrimas agora escorrendo livremente. Aquela noite foi o pior erro da minha vida. Um erro que me assombra há mais de 3 décadas. Helena sentia o coração disparar. Fale logo. Que erro? Carla abriu a bolsa com mãos trêmulas e tirou de lá uma pasta amarelada pelo tempo. Dentro havia documentos antigos, fotografias desbotadas,
Anotações. Naquela noite, nasceram 2 bebês na maternidade, com minutos de diferença. Uma era você. A outra era filha de uma família muito rica, os Almeida. Os bebês foram trocados. O mundo de Helena parou. As palavras de Carla ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Trocados. Como assim trocados? Foi um acidente, Carla disse rapidamente, quase desesperada. Eu estava cansada, era meu 3º turno seguido. As 2 bebês nasceram quase ao mesmo tempo, tinham peso similar, e eu as coloquei nos berços errados. Quando percebi o erro, já era tarde demais. As famílias já haviam registrado as crianças, já as tinham levado para casa. Helena sentiu náuseas. Você está me dizendo que eu não sou filha dos meus pais? Que fui criada pela família errada minha vida inteira? Eu descobri o erro horas depois do nascimento. Carla continuou, sua voz quebrada. Eu deveria ter contado imediatamente, mas tive medo. Medo de perder meu emprego, minha licença de enfermeira, de ir para a prisão. Então eu guardei segredo. Pensei que com o tempo eu conseguiria esquecer, que seria melhor assim. Melhor. Helena levantou a voz, chamando a atenção de outras pessoas no café. Melhor para quem? Você destruiu 2 vidas com seu silêncio. Eu sei, Carla chorou. Eu sei, e carrego essa culpa todos os dias. Mas agora eu estou morrendo. Helena. Câncer terminal. Os médicos me deram no máximo 6 meses. E eu não posso partir desse mundo sem corrigir isso, sem pelo menos tentar. Helena estava em choque. Tudo parecia surreal, como um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. E a outra criança? A que foi criada pela minha família biológica. Carla empurrou uma fotografia pela mesa. Era de uma mulher jovem, por volta dos 30 anos, elegante, com traços refinados. Seu nome é Beatriz Almeida. Ela foi criada pensando ser filha de Ricardo e Amélia Almeida, uma das famílias mais ricas da cidade. Ela também não sabe a verdade. Helena pegou a foto com mãos trêmulas. Olhou para aquele rosto desconhecido e tentou encontrar alguma semelhança consigo mesma. Seria aquela mulher sua verdadeira irmã? Compartilhavam o mesmo sangue, a mesma origem? Por que você está me contando isso agora? Helena perguntou. Depois de todo esse tempo? Porque eu preciso fazer o certo antes de morrer, Carla respondeu. E porque a verdade tem uma forma de vir à tona. Ricardo Almeida faleceu no mês passado. E no testamento, ele deixou uma fortuna para sua filha Beatriz. Mas com uma condição: ela precisa fazer um teste de DNA para comprovar a paternidade. E foi nesse momento que Helena entendeu. Quando Beatriz fizesse o teste, a verdade seria revelada. Não havia como esconder mais. O segredo de Carla estava prestes a explodir, e Helena estava bem no centro da explosão. Helena decidiu não fazer nada. Pelo menos não imediatamente. Ela convenceu-se de que precisava de mais tempo para pensar, para processar, para decidir o momento certo. Mas no fundo, ela sabia a verdade, estava fugindo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Helena acompanhava de longe os eventos que se desenrolavam. Beatriz fez o teste de DNA, e o resultado, como esperado, foi negativo. Ela não era filha biológica de Ricardo Almeida. O escândalo foi imenso. A alta sociedade fervilhava com fofocas. Beatriz perdeu a herança, perdeu seu lugar na família Almeida, perdeu sua identidade. Os jornais especulavam. Teria havido um caso extraconjugal? Amélia, já falecida, não podia se defender. A reputação dela foi manchada póstumamente. Helena acompanhava tudo com horror e culpa crescentes. Ela sabia a verdade. Sabia que Beatriz era inocente, que Amélia era inocente. Sabia que com uma simples ligação, ela poderia esclarecer tudo. Mas não o fazia. Por quê? A resposta era complexa demais para palavras simples. Medo, certamente. Medo de como isso afetaria seus filhos, seu casamento, sua relação com seus pais. Mas também havia algo mais egoísta. A vida de Helena era boa do jeito que era.
Por que destruir tudo por uma verdade que não mudaria quem ela realmente era? Carla faleceu 4 meses após revelar o segredo a Helena. Em seu leito de morte, enviou uma última mensagem através de sua filha. Os documentos provando a troca dos bebês estavam guardados em um cofre de banco. Se Helena mudasse de ideia, tudo o que precisava fazer era ir até lá. Mas Helena não foi. Guardou o endereço do banco em uma gaveta trancada e tentou esquecer. Tentou muito. Mas o segredo era como um fantasma, sempre presente, sempre observando, sempre julgando. A vida continuou. Marina entrou na faculdade. Gabriel passou no vestibular de medicina. Juliana descobriu seu amor pela literatura. Roberto foi promovido a sócio em seu escritório. Eram tempos felizes, tempos bons. E Helena se agarrava a essa felicidade como um náufrago a uma tábua no meio do oceano. Mas havia momentos em que a culpa era avassaladora. Helena via notícias sobre Beatriz ocasionalmente. A jovem havia perdido tudo. A família Almeida a rejeitara publicamente, alegando que ela era fruto de uma traição. Beatriz tentou processar por difamação, mas sem provas, o caso foi arquivado. Ela acabou trabalhando em empregos comuns, sua vida de luxo completamente destruída. E tudo isso porque Helena havia escolhido o silêncio. Houve um momento, 5 anos após a revelação de Carla, em que Helena quase contou tudo. Foi no Natal. A família estava reunida, todos felizes, quando Roberto levantou um brinde. A nossa família, unida pelo amor que nos sustenta e pelas raízes que nos conectam. Raízes. A palavra atravessou Helena como uma faca. Que raízes? Tudo em que ela acreditava era mentira. Ela não tinha as raízes dos Cardoso, não compartilhava o DNA deles. Suas verdadeiras raízes estavam com os Almeida, uma família que nunca conheceu, que a rejeitaria se soubesse a verdade. Naquela noite, Helena foi até a gaveta onde guardava o endereço do banco. Ficou olhando para o papel por horas. Bastava ir até lá, pegar os documentos, revelar tudo. Finalmente fazer o que era certo. Mas então Marina entrou no quarto. Mãe, você vem? Vamos abrir os presentes. Seu sorriso era tão puro, tão cheio de amor. E Helena pensou, se contar a verdade, esse sorriso mudará. Marina olhará para ela diferente. Todos olharão. Então Helena guardou o papel de volta na gaveta, trancou-a e voltou para a sala. A decisão estava tomada. O segredo permaneceria enterrado. Mas os anos passaram e o peso só aumentava. Helena começou a ter pesadelos. Sonhava com Amélia, sua mãe biológica, observando-a de longe, com tristeza nos olhos. Sonhava com Beatriz, vivendo na pobreza, enquanto Helena desfrutava de uma vida confortável. Sonhava com seus próprios filhos descobrindo a verdade e a rejeitando por sua covardia. Roberto notava as mudanças na esposa. Você anda estranha ultimamente, ele comentava. Distante. Há algo que você quer me contar? Tantas vezes Helena quase contou. As palavras chegavam à boca, prontas para sair. Mas sempre no último momento, ela recuava. Estou apenas cansada, mentia. Trabalho demais. Os filhos também percebiam. A mãe não é mais a mesma. Helena ouviu Gabriel comentar com Marina certa vez, sem saber que ela escutava. Ela parece, sei lá, assombrada. Assombrada. Que palavra perfeita. Era exatamente como Helena se sentia. Assombrada por escolhas não feitas, por verdades não ditas, por justiça não servida. 10 anos se passaram desde a revelação de Carla. Depois 15. Depois 20. A cada ano, o segredo se tornava mais impossível de revelar. Como explicar por que esperou tanto tempo? Como justificar 20 anos de silêncio enquanto uma mulher inocente sofria? Helena pensava em ir atrás de Beatriz às vezes. Talvez pudesse ajudá-la anonimamente, enviar dinheiro, criar oportunidades. Mas isso seria apenas um band-aid em uma ferida que precisava de cirurgia. A única forma real de ajudar Beatriz seria revelando a verdade. E isso, Helena não conseguia fazer. Até que algo aconteceu que mudou tudo. Algo que forçou Helena a finalmente enfrentar os demônios que a perseguiam há 2 décadas. Algo que tornaria impossível continuar escondendo.
Foi no aniversário de 60 anos de Helena. A família toda estava reunida para celebrar. Foi quando Gabriel, seu filho médico, fez um anúncio. Mãe, pai, tenho uma notícia. Consegui um lugar em um programa especial de pesquisa genética. Vão mapear o DNA de famílias inteiras para estudar hereditariedade de doenças. E eu já inscreve nossa família toda. Vamos fazer história na medicina. Helena sentiu o mundo desabar. Um teste de DNA. De toda a família. A verdade que ela escondeu por 20 anos finalmente seria revelada, e de uma forma que ela não tinha controle nenhum. Após o anúncio de Gabriel, Helena passou a pior noite de sua vida. Deitada ao lado de Roberto, que dormia tranquilo, ela olhava para o teto enquanto seu coração disparava em pânico. Em poucas semanas, talvez até dias, toda sua família descobriria que ela não compartilhava DNA com os Cardoso. As mentiras de 20 anos desmoronariam como um castelo de cartas. Pela manhã, Helena estava pálida e com olheiras profundas. Não dormi bem, explicou quando Roberto perguntou preocupado. Mas a verdade era que ela não pregara os olhos sequer por um minuto. Durante o café da manhã, Gabriel falava animado sobre o programa de pesquisa. É revolucionário, mãe. Vamos poder identificar predisposições genéticas para doenças, entender padrões de herança, talvez até descobrir coisas interessantes sobre nossa ancestralidade. Os vovós também vão participar. Já conversei com eles. Cada palavra era como um soco no estômago de Helena. Seus pais, os Cardoso, que a haviam criado com tanto amor, também fariam o teste. A comparação seria inevitável. Incompatibilidade genética seria descoberta. Perguntas seriam feitas. A verdade emergiria. Helena precisava agir. Mas como? Ela havia esperado tempo demais. Qualquer revelação agora pareceria ainda pior do que o segredo original. Como explicar 2 décadas de mentiras? Como justificar ter deixado Beatriz sofrer enquanto ela vivia confortavelmente? Nos dias seguintes, Helena tentou encontrar formas de sabotar o teste sem levantar suspeitas. Fingiu que esqueceu de marcar sua consulta. Alegou estar com medo de agulhas. Disse que tinha lido artigos sobre privacidade genética e estava preocupada. Mas Gabriel, em sua empolgação, derrubava cada objeção. Mãe, você está sendo irracional, ele dizia, com a paciência de quem fala com uma criança teimosa. O teste é completamente seguro e os dados são protegidos. Você não tem nada a temer. Mas tinha. Tinha tudo a temer. Foi então que Helena tomou uma decisão desesperada. Ela precisava encontrar Beatriz antes que o teste acontecesse. Precisava finalmente fazer o que deveria ter feito 20 anos atrás: contar a verdade. Rastrear Beatriz não foi difícil. Mesmo após 2 décadas, ela ainda vivia na mesma cidade. Helena descobriu seu endereço através de redes sociais, e numa manhã de quinta-feira, estacionou em frente ao prédio modesto onde Beatriz morava. Era tão diferente das mansões dos Almeida. Beatriz, que deveria ter crescido em luxo, vivia agora em um apartamento pequeno, trabalhando como tradutora freelancer. Sua vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo, e Helena era parcialmente responsável por isso. Helena ficou no carro por quase 1 hora, reunindo coragem. Finalmente, tocou a campainha. A mulher que abriu a porta tinha 52 anos, mesma idade de Helena. Mas enquanto Helena havia sido protegida pela vida confortável, Beatriz mostrava as marcas de 2 décadas difíceis. Havia amargura em seus olhos, linhas profundas de preocupação em seu rosto. Sim. Beatriz perguntou, com a voz cansada de quem já recebeu vendedores demais na porta. Beatriz Almeida. Helena conseguiu dizer, sua voz tremendo. Sim, sou eu. Posso ajudar? Helena olhou para aquele rosto e viu, pela primeira vez, as semelhanças. Os olhos, a linha do queixo, até o jeito de inclinar a cabeça. Eram irmãs biológicas, criadas em mundos completamente diferentes, e agora finalmente face a face. Meu nome é Helena Cardoso. Eu preciso falar com você sobre algo muito importante. Algo que aconteceu há 52 anos, na noite em que nascemos. Beatriz franziu a testa, confusa. Mas havia algo no tom desesperado de Helena que a impediu de fechar a porta. Entre,
Ela disse hesitante. O apartamento era pequeno mas organizado, com estantes cheias de livros e um computador antigo na mesa da sala. Tão diferente da vida que Beatriz deveria ter tido. Helena sentou-se no sofá gasto e, pela primeira vez em 20 anos, contou a verdade completa. Falou sobre Carla, sobre a troca dos bebês, sobre os documentos provando tudo. Falou sobre Amélia, que havia descoberto a verdade e escolhido o silêncio por amor. Falou sobre sua própria covardia, sobre 20 anos escondendo o que sabia enquanto Beatriz sofria. Beatriz ouviu tudo em silêncio absoluto. Seu rosto passou por uma sequência de emoções: descrença, raiva, choque, dor. Quando Helena terminou, o silêncio que se instalou na sala era pesado como chumbo. Você sabia, Beatriz finalmente disse, sua voz baixa e perigosa. Você sabia há 20 anos e não fez nada. Enquanto eu perdia tudo. Enquanto o nome da minha mãe era arrastado pela lama. Enquanto eu trabalhava em 3 empregos para sobreviver. Você sabia. Eu sei que não há desculpa, Helena disse, lágrimas escorrendo. Eu fui covarde. Egoísta. Eu estava com medo de perder minha família, minha vida. Mas isso não justifica nada. Por que você está me contando agora? Beatriz perguntou. Depois de tanto tempo, por que agora? Helena explicou sobre o teste de DNA de Gabriel, sobre como a verdade seria revelada de qualquer forma, e viu o desprezo crescer nos olhos de Beatriz. Então você não veio aqui por remorso, Beatriz disse amargamente. Veio porque estava prestes a ser exposta. Você não está fazendo a coisa certa. Está apenas protegendo sua imagem. Não é assim, Helena protestou fracamente. Mas Beatriz tinha razão. Se não fosse pelo teste de Gabriel, Helena teria levado o segredo para o túmulo. Saia da minha casa, Beatriz disse, levantando-se. Você roubou minha vida. Não diretamente, mas seu silêncio roubou. E agora quer que eu faça o quê? Que eu te perdoe. Que eu te console. Eu tenho os documentos, Helena disse rapidamente. Do cofre de Carla. Eles provam tudo. Você pode reivindicar sua herança, seu nome, sua identidade. Minha herança? Beatriz riu, mas era um som sem humor. Você acha que é sobre dinheiro? Os Almeida me rejeitaram. Eles escolheram acreditar que minha mãe teve um caso, escolheram me expulsar de suas vidas. Mesmo se eu provasse ser uma Almeida por sangue, você acha que eles me receberiam de volta? Helena não tinha resposta para isso. Mas eu vou pegar esses documentos, Beatriz continuou. Não pela herança. Mas porque mereço saber quem sou. Mereço limpar o nome da minha mãe. Ela viveu sob suspeita, morreu sob suspeita. E você poderia ter mudado isso a qualquer momento. Helena entregou um envelope com todas as informações sobre o cofre. Beatriz, eu sei que não mereço seu perdão. Mas eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Seu arrependimento não devolve 20 anos da minha vida, Beatriz respondeu. Agora saia. E não volte. Não quero te conhecer. Não quero ser sua irmã. Você fez sua escolha há 20 anos. Agora viva com ela. Helena saiu daquele apartamento destruída. Ela havia finalmente feito o que era certo, mas tarde demais. Tarde demais para fazer diferença real na vida de Beatriz. Tarde demais para ser chamado de coragem ao invés de necessidade. E agora ela precisava voltar para casa e preparar-se para o que viria a seguir, contar tudo para sua própria família. Não havia mais como fugir. O teste de DNA aconteceria de qualquer forma. Melhor que ouvissem a verdade dela do que descobrissem por conta própria. Mas como contar? Como olhar nos olhos de seus filhos e admitir que havia mentido por omissão durante toda a vida deles? Como dizer a seus pais que ela sabia há 20 anos que não era biologicamente deles, mas nunca contou? Helena dirigiu sem rumo por horas, adiando o inevitável. Mas, eventualmente, precisou ir para casa. Precisou enfrentar Roberto, que a esperava na sala com expressão preocupada. Onde você estava? Ele perguntou. Tentei te ligar várias vezes. Roberto, Helena disse, sua voz quebrando. Precisamos conversar. Preciso te contar algo que deveria ter contado há muito, muito tempo.
Roberto olhou para a esposa com crescente preocupação. Em 35 anos de casamento, ele nunca havia visto Helena tão destruída. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos e inchados, e suas mãos tremiam visivelmente. Você está me assustando, Roberto disse suavemente, guiando Helena para o sofá. Seja o que for, podemos resolver juntos. Helena balançou a cabeça. Não sei se você vai querer estar comigo depois que ouvir o que tenho a dizer. Helena, somos casados há mais de 3 décadas. Passamos por tanta coisa juntos. Não há nada que você possa dizer que destruiria isso. E se eu te dissesse que menti para você durante todo o nosso casamento? Helena perguntou, lágrimas começando a cair novamente. E se eu te dissesse que guardei um segredo tão grande que mudaria tudo o que você pensa que sabe sobre mim? Roberto ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Então, com uma calma que Helena não esperava, ele disse: então conte. Conte e deixe-me decidir o que fazer com essa informação. E Helena contou. Tudo. Desde a ligação de Carla 20 anos atrás, até a visita a Beatriz naquela mesma manhã. Cada detalhe, cada momento de covardia, cada noite de culpa. Roberto ouviu sem interromper, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando Helena terminou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua sem realmente ver nada. 20 anos, ele finalmente disse. Você guardou isso por 20 anos. Eu tinha medo, Helena sussurrou. Medo de perder tudo. Perder você, perder nossos filhos, perder meus pais. E Beatriz? Roberto se virou, e Helena viu algo em seus olhos que nunca vira antes. Decepção profunda. Você não pensou nela? Uma mulher inocente que perdeu tudo? Eu pensava nela todos os dias, Helena defendeu-se fracamente. A culpa me consumia. Mas não o suficiente para fazer você agir, Roberto respondeu. Não o suficiente para fazer a coisa certa. Você só está contando agora porque foi forçada. Por causa do teste de Gabriel. Helena não podia negar. Era verdade amarga e feia. Quem mais sabe? Roberto perguntou. Apenas Beatriz. E agora você? Os meninos precisam saber. Seus pais precisam saber. Antes do teste. Roberto passou a mão pelo rosto, parecendo ter envelhecido 10 anos em minutos. Helena, eu não sei como processar isso. Preciso de tempo. Você vai me deixar? Helena perguntou, sua maior medo finalmente verbalizado. Roberto olhou para ela por um longo momento. Não sei. Honestamente, não sei. Você mentiu para mim por 2 décadas. Como eu confio em você novamente? Nunca menti sobre mais nada, Helena disse desesperada. Só sobre isso. Sobre quem eu sou. E isso não é pequeno, Helena. Isso é enorme. Isso muda tudo. Roberto pegou as chaves do carro. Vou para um hotel esta noite. Preciso pensar. Roberto, por favor. Não, ele cortou, mas sem raiva. Apenas cansaço. Eu preciso processar isso sozinho. Vamos conversar sobre como contar para as crianças amanhã. Mas hoje eu preciso de espaço. E ele saiu, deixando Helena sozinha em uma casa que de repente parecia enorme e vazia. Helena não dormiu naquela noite também. Ficou sentada na sala escura, abraçada a um travesseiro, chorando silenciosamente. Havia perdido Roberto. Perderia seus filhos também quando soubessem. Pela manhã, Roberto voltou. Ele parecia tão cansado quanto Helena, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Mas havia uma determinação em seu rosto. Chamei as crianças para virem hoje à noite, ele disse. Vamos contar juntos. Mas Helena, depois disso, eu realmente preciso de um tempo. Talvez uma separação temporária enquanto eu descubro se consigo superar isso. Eu entendo, Helena disse, embora as palavras a dilacerassem por dentro. O dia passou em câmera lenta. Helena ligou para seus pais, pedindo que viessem também. Eles precisavam saber antes dos netos. Precisavam ouvir da boca dela. Seus pais, João e Maria Cardoso,
Chegaram por volta das 3 da tarde. Eram pessoas simples, que haviam trabalhado duro a vida toda para dar uma boa vida à filha. João era aposentado da construção civil, Maria havia sido costureira. Eles amavam Helena com uma intensidade que transcendia a biologia. O que aconteceu, filha? Maria perguntou, imediatamente percebendo que algo estava muito errado. Você está doente? Não, mãe, Helena disse. Mas preciso contar algo para vocês. Algo que vai mudar tudo. E pela terceira vez em 2 dias, Helena contou a história completa. Viu o choque se transformar em dor nos rostos de seus pais. Viu lágrimas escorrerem pelos olhos de sua mãe. Viu seu pai empalidecer e precisar se sentar. Você sabia há 20 anos? João perguntou, sua voz embargada. Sabia que não era nossa filha biológica? Mas eu sou sua filha, Helena disse desesperada. Em todos os sentidos que importam. Vocês me criaram, me amaram, me fizeram quem sou. Mas você não confiou em nós, Maria disse, e a dor em sua voz partiu o coração de Helena. Guardou isso sozinha todo esse tempo. Por quê? Você achou que amaríamos você menos? Eu não sei, Helena admitiu. Estava com medo. Estava confusa. E quanto mais tempo passava, mais impossível parecia contar. Filha, João disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Você é nossa filha. Sempre foi, sempre será. Sangue não muda isso. Mas... Ele pausou, e Helena viu lágrimas nos olhos do homem forte que nunca chorava. Mas você nos tirou a escolha. A escolha de enfrentar isso juntos. A escolha de conhecer Beatriz, de talvez ter 2 filhas. Esta perspectiva nunca havia ocorrido a Helena. Ela havia pensado apenas em proteger seus pais da dor da verdade. Nunca considerou que eles poderiam querer conhecer Beatriz, poderiam amá-la também. Eu estraguei tudo, Helena sussurrou. Eu estraguei tudo por ser covarde. Maria abraçou a filha. Nós vamos superar isso. Como família. Mas Helena, você precisa fazer o certo agora. Precisa ajudar Beatriz a recuperar o que lhe foi roubado. Às 7 da noite, Marina, Gabriel e Juliana chegaram. Roberto também havia voltado. A família toda estava reunida na sala, e a tensão era palpável. O que está acontecendo? Marina perguntou, olhando dos pais para os avós. Porque todos parecem terem visto um fantasma. Helena olhou para cada um de seus filhos. Marina, sempre tão forte e determinada. Gabriel, tão inteligente e compassivo. Juliana, tão doce e sensível. Como eles reagiriam? Meus filhos, Helena começou, sua voz quebrando. Vocês precisam saber algo sobre quem eu sou. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo. E pela 4ª vez, Helena contou a história. Mas desta vez foi diferente. Porque desta vez, estava contando para as pessoas que mais amava no mundo. E vendo a decepção crescer nos olhos deles foi mais doloroso do que qualquer coisa que ela já havia experimentado. O silêncio que se seguiu à revelação de Helena foi absoluto. Seus 3 filhos a olhavam com expressões que variavam entre choque, confusão e algo que parecia perigosamente contraição. Gabriel foi o primeiro a falar. Como médico, ele era treinado para processar informações complexas rapidamente, mas nada o havia preparado para aquilo. Então você não é geneticamente avó Maria e avô João. Sua voz era clínica, distante, como se estivesse discutindo o caso de um paciente ao invés de sua própria mãe. Biologicamente, não, Helena confirmou. Mas em todos os outros aspectos. Em todos os outros aspectos você mentiu, Marina interrompeu, sua voz cortante. Marina nunca tivera paciência para enganações ou meias-verdades. Era essa qualidade que a tornava uma executiva tão eficiente, mas agora essa mesma qualidade tornava seu julgamento implacável. Durante 20 anos, você sabia essa verdade e escolheu esconder de todos nós. Marina, deixe ela explicar. Roberto interveio suavemente. Explicar o quê, pai? Marina se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Que nossa mãe é uma mentirosa. Que ela deixou uma mulher inocente sofrer para proteger seu próprio conforto.
Que ela só está contando agora porque ia ser exposta pelo teste de DNA de Gabriel. Cada palavra era como uma facada no coração de Helena. Mas ela não podia discordar. Tudo que Marina disse era verdade. Juliana estava chorando silenciosamente. Sempre a mais emotiva dos três, ela sentia tudo intensamente. Mãe, ela disse entre soluços, como você viveu com isso? Como você dormia à noite sabendo que havia alguém lá fora sofrendo, alguém que você poderia ajudar? Eu não dormia bem, Helena admitiu. Não dormi direito uma única noite nesses 20 anos. A culpa me consumia todos os dias. Mas não o suficiente para fazer você agir, Gabriel observou, ecoando as palavras de Roberto. Não o suficiente para superar seu medo egoísta. A palavra egoísta atingiu Helena como um tiro. Porque era isso que ela era. Egoísta. Havia colocado seu próprio conforto acima da justiça, acima do que era certo. Eu fui egoísta, Helena concordou, lágrimas escorrendo livremente agora. Fui covarde e egoísta. E não há desculpa para isso. Mas vocês precisam entender, eu tinha tanto medo de perder todos vocês. E agora você pode perder de qualquer jeito, Marina disse friamente. Porque como confio em você novamente, mãe? Como olho para você e não penso em todas as mentiras. Em todos os jantares de família onde você sentou e fingiu que tudo estava bem. Marina, não seja tão dura, Maria interveio, defendendo a filha mesmo através de sua própria dor. Sua mãe cometeu um erro terrível, mas ela ainda é sua mãe. Ainda é a mulher que te criou, que te amou, que esteve lá para você em todos os momentos da sua vida. Um erro. Marina virou-se para a avó. Vovó, com todo respeito, isso não foi um erro. Erro é esquecer de comprar leite no mercado. Isso foi uma escolha deliberada, repetida todos os dias por 20 anos. João, que estava sentado em silêncio até então, finalmente falou. Marina, você tem razão em estar zangada. Todos nós temos. Mas sua mãe está aqui, contando a verdade finalmente. Isso tem que contar para alguma coisa. Ela só está contando porque não tinha escolha, Gabriel apontou. O teste de DNA teria revelado tudo. Ela está apenas tentando controlar a narrativa. Helena sabia que eles estavam certos. Se não fosse pelo teste de Gabriel, ela provavelmente nunca teria contado. Levaria o segredo para o túmulo, e a verdade morreria com ela. Eu quero conhecer Beatriz, Juliana disse de repente, secando as lágrimas. Ela é nossa tia biológica, certo? A irmã biológica da mãe. Helena assentiu. Sim, vocês compartilham 25% do DNA com ela. Então ela é família, Juliana continuou. E ela foi injustiçada terrivelmente. Não apenas pela troca dos bebês, que não foi culpa de ninguém exceto da enfermeira, mas pelo silêncio da mãe depois. Nós devemos a ela. Devemos ajudá-la. Concordo, Gabriel disse. Independente do que sentimos sobre as escolhas da mãe, Beatriz é vítima nisso tudo. E como médico, como pesquisador, eu não posso continuar com o estudo genético da família sem incluir essa informação. Seria científica e eticamente errado. Marina olhou para os irmãos e então para Helena. Vocês entendem o que isso significa, certo? Assim que Gabriel incluir isso no estudo, a verdade ficará registrada, documentada. Não há volta. Não deveria haver volta, Helena disse. Eu escondi por tempo demais. É hora de a verdade vir completamente à luz. E a herança? Marina perguntou, sempre prática. Beatriz tem direito legal à fortuna dos Almeida. Você vai ajudá-la a reivindicar isso? Eu já dei a ela todas as informações sobre os documentos que provam a troca, Helena respondeu. O resto é com ela. Mas sim, farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar. Não é suficiente, Marina declarou. Você vai precisar testemunhar, enfrentar os Almeida, tornar público seu próprio papel nessa história. Você está preparada para isso? Para ter seu nome arrastado pela mídia? Para que todo mundo saiba que você guardou esse segredo por 20 anos? Helena não havia pensado nisso. A exposição pública. O julgamento não apenas de sua família, mas de toda a sociedade.
Mas Marina estava certa. Se ela queria realmente fazer o certo, precisava estar disposta a pagar o preço completo. Eu farei o que for necessário, Helena disse com firmeza. Não importa o custo pessoal. Roberto olhou para a esposa com uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Havia decepção ali ainda, mas talvez também um lampejo de respeito pela disposição de Helena em finalmente enfrentar as consequências. Eu preciso de tempo, Marina disse finalmente. Tempo para processar tudo isso. Tempo para decidir como me sinto sobre você, mãe. Não vou mentir e dizer que está tudo bem, porque não está. Você quebrou minha confiança de uma forma que não sei se pode ser reparada. Eu entendo, Helena disse, embora as palavras a despedaçassem. Eu também preciso de tempo, Gabriel acrescentou. E preciso falar com Beatriz. Como médico e pesquisador, mas também como sobrinho. Ela merece conhecer nossa família, se quiser. Merece ter a escolha que lhe foi negada. Eu quero conhecê-la agora, Juliana insistiu. Hoje, se possível. Mãe, você pode ligar para ela? Arranjar um encontro? Helena hesitou. Eu não sei se ela vai querer. Quando eu contei a verdade para ela ontem, ela me pediu para nunca mais voltar. Ela estava muito magoada. Ela tem todo o direito de estar magoada, Marina disse. Mas Juliana está certa. Ela deveria ter a chance de conhecer o resto da família. A família que ela deveria ter tido desde o início. Eu vou tentar, Helena prometeu. Mas não posso garantir nada. O encontro se dissolveu após isso. Marina saiu primeiro, sem se despedir. Gabriel parou na porta, olhou para Helena por um longo momento como se quisesse dizer algo, mas então apenas balançou a cabeça e saiu. Juliana abraçou a mãe rapidamente antes de sair, mas Helena sentiu a tensão no abraço. Quando todos se foram, apenas Roberto, Helena, João e Maria permaneceram. Os quatro sentaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que eu faço agora? Helena finalmente perguntou, olhando para os três. Você faz o certo, João respondeu. Finalmente, completamente, sem medo das consequências. Você ajuda Beatriz. Você enfrenta os Almeida. Você lida com a exposição pública. E você reza para que, eventualmente, sua família consiga perdoá-la. E se eles não perdoarem? Helena sussurrou. Então você vive com isso, Maria disse gentilmente. Como Beatriz teve que viver com a injustiça por 20 anos. Às vezes, nossas escolhas têm consequências que não podemos desfazer. Tudo o que podemos fazer é tentar fazer melhor daqui para frente. Helena passou os próximos dias tentando contactar Beatriz. Ligou diversas vezes, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Enviou e-mails que não foram respondidos. Foi até o apartamento de Beatriz, mas ninguém atendeu. Foi Juliana quem finalmente conseguiu. Através de redes sociais, ela encontrou Beatriz e enviou uma mensagem explicando quem era. Para surpresa de todos, Beatriz respondeu. Ela quer nos conhecer, Juliana anunciou numa manhã, mostrando o celular para a família. Mas não quer ver a mãe. Pelo menos não ainda. Helena tentou não demonstrar como isso a machucava, mas Roberto viu. Você não pode culpá-la, ele disse gentilmente. Você teve 20 anos para se preparar para isso. Ela teve 2 dias. No sábado seguinte, Gabriel, Marina e Juliana encontrarão-se com Beatriz num café do centro. Helena ficou em casa, ansiosa, esperando notícias. Roberto havia se mudado temporariamente para um apartamento pequeno, mas vinha visitar regularmente. Seu casamento estava em um limbo doloroso, nem separação completa nem reconciliação. Os filhos voltaram tarde da noite, e Helena estava esperando na sala. Pela expressão em seus rostos, ela sabia que algo havia mudado. Ela é incrível, Juliana disse, seus olhos brilhando. Tão forte, tão inteligente. Mãe, ela passou por coisas horríveis, mas não ficou amarga. Bem, não completamente. Ela se parece com você, Gabriel acrescentou, olhando para Helena. Tem seus gestos, sua forma de falar. É estranho ver. E ela vai processar, Marina informou. Vai atrás da herança dos Almeida.
Os documentos que você deu a ela são suficientes para comprovar a troca dos bebês. Ela pediu nossa ajuda. E vocês vão ajudar? Helena perguntou. Claro, os três responderam em uníssono. E ela pediu algo mais, Juliana continuou, hesitante. Ela quer que você testemunhe. Que conte publicamente sobre os 20 anos de silêncio. Ela disse que a verdade completa precisa vir à tona, incluindo sua parte nisso. Helena esperava por isso, mas ainda assim o impacto foi forte. Eu vou fazer isso, ela disse firmemente. Seja lá o que acontecer, eu vou fazer. O processo legal começou rapidamente. Beatriz contratou um advogado famoso, especializado em casos de herança. A notícia de uma possível herdeira dos Almeida, ressurgindo após 20 anos com provas de que o teste de DNA original estava certo ao mostrá-la como não filha de Ricardo, mas que havia uma explicação, espalhou-se pela mídia como fogo. A família Almeida reagiu com indignação. Eles contrataram seus próprios advogados e emitiram um comunicado alegando que era uma farsa, uma tentativa de golpe por dinheiro. Mas então os documentos de Carla foram apresentados. Registros hospitalares originais, mostrando 2 bebês nascidas no mesmo horário. Anotações da própria Carla, confessando o erro. Até uma carta que Amélia havia escrito, mas nunca enviado, revelando que ela havia descoberto a troca. A mídia explodiu. Era o escândalo da década. Bebês trocados no berçário. A verdade por trás da herança dos Almeida, gritavam as manchetes. E então veio a parte mais difícil. Helena teve que dar seu testemunho. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Helena entrou no tribunal com as pernas tremendo. O recinto estava lotado de jornalistas, curiosos, e claro, os Almeida. A família inteira estava lá. Tios, primos, todos olhando para Helena com ódio mal disfarçado. Do outro lado do corredor estava Beatriz, flanqueada por Gabriel, Marina e Juliana. A imagem era poderosa. Os filhos de Helena apoiando a mulher que deveria ter sido sua tia, mas que sua mãe havia deixado sofrer. Quando Helena foi chamada para testemunhar, suas mãos suavam frio. O juiz pediu que ela contasse sua versão dos fatos. E pela 6ª vez, mas desta vez sob juramento e diante de câmeras de TV, Helena contou toda a verdade. Falou sobre o dia em que Carla a procurou. Sobre os documentos provando a troca. Sobre Amélia, que havia descoberto mas escolhido silêncio por amor. E então, a parte mais difícil, falou sobre sua própria covardia. Eu sabia há 20 anos, Helena disse, sua voz ecoando no tribunal silencioso. Sabia que Beatriz era inocente. Sabia que ela estava sofrendo injustamente. E não fiz nada. Por medo, por egoísmo, por covardia. Cada dia que passava, ficava mais difícil contar a verdade. Até que me convenci de que seria melhor para todos se o segredo morresse comigo. Por que você está contando agora? O advogado dos Almeida perguntou, sua voz cheia de acusação. Por que, depois de 20 anos, você subitamente decidiu ter uma consciência? Helena respirou fundo. Porque ia ser descoberta de qualquer forma. Meu filho está conduzindo um estudo genético familiar. O teste de DNA revelaria a verdade. Então eu não mereço crédito por coragem. Estou aqui porque não tinha mais escolha. O tribunal ficou em silêncio. Helena viu Marina sentir ligeiramente, aprovando a honestidade brutal. Senhora Cardoso, o juiz disse, você entende que sua omissão pode ser considerada obstrução de justiça? Que você pode enfrentar consequências legais? Entendo, Vossa Excelência, Helena respondeu. E aceito qualquer consequência. É o mínimo que mereço. O advogado de Beatriz então apresentou todos os documentos. Prova após prova da troca dos bebês. Declarações de outros funcionários do hospital que se lembravam daquela noite. Até análises grafológicas da caligrafia de Carla nas anotações. Os Almeida tentaram argumentar que mesmo se a troca fosse real, Beatriz havia sido legalmente adotada por eles e, portanto, não tinha direito à herança que Ricardo havia deixado para sua filha biológica. Mas o advogado de Beatriz contra-argumentou que Ricardo havia especificamente colocado a condição do teste de DNA, mostrando que ele queria que apenas sua filha biológica herdasse. E a filha biológica de Ricardo, geneticamente, era Helena. Este foi o momento mais dramático do julgamento.
O advogado de Beatriz virou-se para Helena. Senhora Cardoso, legalmente, você é a herdeira da fortuna dos Almeida. Você está ciente disso? Helena sentiu todos os olhos do tribunal sobre ela. Este era o momento que ela havia temido e ao mesmo tempo sabia que viria. Sim, estou ciente. E o que você pretende fazer quanto a isso? Helena olhou para Beatriz. Pela primeira vez desde o início do julgamento, seus olhos se encontraram. E naquele momento, Helena viu não apenas a dor que havia causado, mas também a força de uma mulher que havia sobrevivido a 20 anos de injustiça. Eu renuncio a qualquer direito sobre a herança dos Almeida, Helena declarou claramente. Tudo deve ir para Beatriz. Ela foi criada como uma Almeida, sofreu como uma Almeida, e merece o que é dela por direito. Eu não quero nada. Um murmúrio percorreu o tribunal. O advogado dos Almeida tentou objetar, mas o juiz o silenciou. Além disso, Helena continuou, quero publicamente pedir desculpas a Beatriz. Eu a falhei da pior forma possível. Meu silêncio prolongou seu sofrimento por 2 décadas. Não espero perdão, nem mereço. Mas espero que, de alguma forma, isso ajude a começar a corrigir a injustiça. Beatriz não disse nada, mas Helena viu lágrimas em seus olhos. O julgamento continuou por mais 2 semanas, mas o resultado era inevitável. Com todas as provas apresentadas, com o testemunho de Helena e sua renúncia à herança, o juiz decidiu a favor de Beatriz. Está claro para esta corte, o juiz declarou, que houve de fato uma troca de bebês no Hospital São Lucas há 52 anos. Que Beatriz Almeida, criada pela família Almeida, é biologicamente filha de João e Maria Cardoso. E que Helena Cardoso, criada pela família Cardoso, é biologicamente filha de Ricardo e Amélia Almeida. Considerando que Ricardo Almeida especificou em seu testamento que a herança deveria ir para sua filha biológica, e considerando que a herdeira biológica renunciou voluntariamente a todos os direitos, esta corte decide que a herança deve ir para Beatriz Almeida, que foi criada como filha de Ricardo e sofreu injustamente quando o teste de DNA original revelou a discrepância. Além disso, o juiz continuou, esta corte reconhece que, embora a senhora Helena Cardoso não tenha cometido crime ao guardar silêncio, não havia obrigação legal de revelar a informação. Sua omissão moral será punição suficiente, conforme evidenciado pelo impacto em sua família e reputação. Quando o martelo bateu, selando a decisão, Beatriz desabou em lágrimas. Mas não eram lágrimas de alegria pela fortuna recuperada. Eram lágrimas por tudo que havia perdido, por 20 anos roubados, por uma mãe que morreu sob suspeita, por uma identidade fragmentada que nunca poderia ser completamente restaurada. Helena também chorava. Chorava pelo que havia feito, pelo que não havia feito, pelas consequências que agora precisava enfrentar. Após o julgamento, do lado de fora do tribunal, a mídia cercou Helena. Microfones e câmeras eram empurrados em seu rosto. Senhora Cardoso, como se sente ao saber que abriu mão de uma fortuna? Por que esperou 20 anos? Seu casamento vai sobreviver a isso? Seus filhos a perdoaram? Helena respondeu apenas uma pergunta, aquela que realmente importava. Eu cometi um erro terrível ao guardar silêncio. Não há desculpa para o que fiz. Beatriz mereceu a verdade há 20 anos, e eu a privei disso. Espero que minha história sirva como lembrete de que o silêncio diante da injustiça é em si uma forma de injustiça. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. A história se espalhou nacionalmente. Ela virou manchete, virou meme, virou símbolo de covardia moral. Comentaristas de TV debatiam suas escolhas. Artigos eram escritos sobre ética e responsabilidade moral. Helena tornou-se infame. No trabalho, ela foi chamada pelo seu chefe. Helena, você entende a posição difícil em que isso nos coloca? Nossa empresa valoriza a integridade acima de tudo. Helena foi demitida. 30 anos de serviço impecável apagados por um erro moral que finalmente veio à tona. Ela não lutou contra a decisão. Sabia que merecia. Marina parou de falar com ela completamente. Mudou o número de telefone e bloqueou Helena em todas as redes sociais. Quando Helena tentou visitá-la, Marina recusou-se a abrir a porta. Eu preciso de tempo, mãe, ela gritou através da porta. Muito tempo. Talvez para sempre. Gabriel era mais diplomático, mas distante.
Ele ainda a via ocasionalmente, mas as conversas eram superficiais, desconfortáveis. O calor que sempre existira entre eles havia esfriado em algo formal e educado. Apenas Juliana mantinha contato regular. Mas até com ela, o relacionamento havia mudado. Havia uma cautela agora, uma hesitação que nunca existira antes. Mãe, Juliana disse num dos seus encontros, eu te amo. Sempre vou amar. Mas confiança é diferente de amor. E eu não sei quando, ou se, vou confiar em você completamente de novo. Roberto continuava no apartamento separado. Eles se viam, conversavam, até saíam para jantar ocasionalmente. Mas ele não voltava para casa. Eu ainda te amo, Helena, ele admitiu numa dessas noites. Mas não sei se isso é suficiente. Você guardou algo tão fundamental sobre quem você é. Como eu sei que não há outros segredos? Não há, Helena garantiu. Eu juro, não há mais nada. Mas você jurou fidelidade 25 anos atrás, Roberto respondeu tristemente. Não fidelidade física, mas fidelidade de verdade. E você quebrou isso. A única constante na vida de Helena eram seus pais. João e Maria nunca a abandonaram. Estavam magoados, sim. Decepcionados, sem dúvida. Mas nunca pararam de amá-la. Você é nossa filha, Maria repetia sempre que Helena caía em desespero. DNA não muda isso. Seu erro não muda isso. Nada muda isso. Mas até com eles, Helena lutava com culpa. Vocês poderiam ter tido 2 filhas, ela disse uma vez. Se eu tivesse contado 20 anos atrás, vocês poderiam ter conhecido Beatriz, construído um relacionamento com ela. Não viva no poderia ter, João respondeu. Viva no que é agora. E agora, ainda há tempo de fazer o certo. Encorajada por seus pais, Helena tentou aproximar-se de Beatriz novamente. Escreveu uma carta, uma verdadeira carta manuscrita, não um e-mail frio. Cara Beatriz, começava. Eu sei que não mereço seu tempo, muito menos seu perdão. Mas gostaria de conhecer você. Não como herdeiras ou rivais, mas como que somos, irmãs. Irmãs que foram separadas por um erro e mantidas separadas por minha covardia. Se você estiver disposta, eu adoraria ouvir sobre sua vida, compartilhar a minha, tentar construir algo do nada. Helena enviou a carta sem grandes expectativas. Ficou surpresa quando, 2 semanas depois, recebeu uma resposta. Helena, Beatriz escrevera. Eu não vou mentir e dizer que perdoei você. Ainda estou zangada. Ainda sofro com o que perdi. Mas seus filhos, nossos sobrinhos, me pediram para dar a você uma chance. Eles me contaram sobre como você está sofrendo, sobre como sua vida desmoronou. E embora parte de mim sinta que é justiça, outra parte, a parte que minha mãe, Amélia, teria querido que eu ouvisse, diz que 2 vidas destruídas não são melhor que uma. Podemos nos encontrar. Mas em meus termos, no meu tempo. Elas se encontraram num sábado chuvoso de outubro, quase um ano após Helena ter finalmente revelado a verdade. O café era pequeno, discreto, longe dos olhos da mídia que ainda ocasionalmente perseguia Helena. As 2 mulheres sentaram-se uma de frente para a outra, e por um longo momento, apenas se olharam, vendo as semelhanças e diferenças, vendo o que poderiam ter sido, o que eram, o que ainda poderiam se tornar. Você se parece com ela, Beatriz disse finalmente. Com Amélia. Eu tenho fotos antigas. Seus olhos, seu sorriso quando você está nervosa. É tudo dela. Me fale sobre ela, Helena pediu. Sobre nossa mãe. E Beatriz falou. Falou sobre Amélia Almeida, uma mulher elegante e gentil, que sempre parecerá carregar uma tristeza profunda. Falou sobre como Amélia às vezes olhava para Beatriz com uma expressão estranha, como se buscasse algo que não estava lá. Falou sobre o dia em que encontrou a carta que Amélia havia escrito mas nunca enviado, a carta confessando que sabia sobre a troca. Ela sabia, Beatriz disse, lágrimas nos olhos. Minha mãe sabia e carregou isso sozinha até morrer. Assim como você. É quase poético, de uma forma trágica. Vocês 2 guardaram o mesmo segredo. Mas ela guardou por amor, Helena disse. Eu guardei por medo.
Talvez não sejam tão diferentes assim, Beatriz observou. Amor e medo. Às vezes são duas faces da mesma moeda. Elas conversaram por horas naquele dia. Compartilharam histórias de suas infâncias tão diferentes. Beatriz falou sobre crescer em mansões, escolas particulares de elite, férias na Europa. Helena falou sobre bairro simples, escola pública, férias na casa da avó no interior. Eu teria odiado sua vida, Beatriz admitiu. Quando era jovem, eu era tão mimada, tão acostumada com luxo. Mas depois de perder tudo, aprendi o que realmente importa. Aprendi que família não é sobre dinheiro ou status. E mesmo assim, perdi minha família por tentar proteger exatamente isso, Helena disse amargamente. O status quo, o conforto, a ilusão de perfeição. Seus filhos voltarão, Beatriz disse com uma certeza que Helena não sentia. Eles estão magoados, mas eu vejo como eles falam de você. O amor está lá. Só precisa de tempo para curar. E você? Helena perguntou hesitante. Você pode, algum dia, me ver como irmã? Beatriz pensou por um longo momento. Honestamente, não sei. Há muito dano, muita dor. Mas estou disposta a tentar. Não por você, mas por mim. Porque perdi tanto já. Não quero perder a possibilidade de ter uma irmã também. Foi um começo. Pequeno, frágil, mas um começo. Nos meses seguintes, Helena e Beatriz começaram a se encontrar regularmente. Às vezes com os filhos de Helena, que aos poucos estavam construindo relacionamento com a tia recém-descoberta. João e Maria também conheceram Beatriz. Embora fosse estranho e desconfortável no início, havia algo bonito em ver os três juntos. Os pais que a criaram e a filha biológica que nunca conheceram. Lentamente, muito lentamente, algo parecido com cura começou a acontecer. Não esquecimento. Os danos eram profundos demais para esquecer. Mas aceitação, talvez. Compreensão de que pessoas são complexas, que erros são humanos, que redenção é possível mesmo após os piores fracassos.